Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast nosso de cada dia, Direito do Servidor Público. Hoje a gente trouxe duas feras com um assunto muito interessante, que é a educação infantil. Na verdade, todos os desafios da educação infantil, a transição da educação infantil para o ensino fundamental. E aí eu trouxe essas duas feras aqui, top, aqui de São Luís do Maranhão, a professora Ana, que é diretora e proprietária do Colégio Educato. Na minha época, a gente chamava Colégio Educato. Hoje fala Escola Educato, ainda é Colégio Educato. E a coordenadora da educação infantil, Carol Nepomuceno. Eu tenho que falar bem devagar, porque eu já errei esse nome aqui do podcast passado aqui umas 10 vezes. E ela ficou me corrigindo. Agora acertei. Mais conhecida aqui como Tia Carol. A gente chama carinhosamente Tia Carol. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem. Primeiro a senhora, professora Carol, não é? Se apresente aqui para os nossos telespectadores. Na verdade, a senhora já é prata da casa. É o segundo podcast que a senhora participa, mas eu queria que a senhora se apresentasse e em seguida a professora Ana. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez por esse convite, Júnior. É com grande satisfação que nós estamos aqui. Como você já me apresentou, sou Carolina Nepomuceno, já estou na instituição há 14 anos, com muita alegria, com muito amor, né? Você está quase entregando a tua idade, é 14 anos lá, rapaz. Pois é uma experiência, isso aí conta como experiência, né? Ela estava recém-formada, foi trabalhar no Educato, né? Foi. Quase. Não, ela já veio de trabalhar em outra instituição. Foi minha segunda escola. Então, que tenhamos uma tarde muito proveitosa. Perfeito. Diretora, proprietária do Colégio Educato, professora Ana Menezes. Boa tarde. Primeiro eu quero te agradecer, né, pelo privilégio de estarmos aqui, porque falar de educação para mim sempre é muito agradável, é uma coisa que eu amo fazer, né, e a gente falar daquilo que a gente gosta é muito prazeroso. Bom, eu quando terminei o ensino médio me formei em Direito, mas tive a oportunidade de estagiar no Tribunal de Justiça, onde verifiquei que não tinha nada a ver com meus sonhos como educadora mesmo, né? Então, como a gente teve muita influência de meu pai, que foi diretor do Batista mais de 25 anos, aí se enveredou pelo caminho de educação e que realmente é o que a gente ama fazer. Fui formada em Direito, sou psicóloga, psicanalista também, ligada ao Corpo Freudiano de São Luís, e especialista em novas modalidades de ensino e mestre em tecnologias da educação. Então, esse é o meu currículo. Com o currículo desse, eu mesmo iria esquecer, porque é muito grande. Não, imagina, mas a prática é que conta muito, né? A teoria é uma coisa, mas a prática nos ensina muito mais. E a educação muda a vida, como a senhora está dando exemplo. A senhora estudou bastante até para virar educadora. Exatamente. Então, pessoal, esses são os nossos entrevistados de hoje. Eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, curta, comente, não é? E o nosso tema aqui é muito importante, que é realmente a educação infantil, os desafios aqui para construir um cidadão de verdade. Mas antes, eu estava comentando aqui em off que eu não poderia deixar de conversar com a senhora sobre a história do Colégio Educato. Até porque, como eu falei, é um colégio que eu tenho bastante carinho, porque meus 2 filhos estudam lá hoje. E eu também estudei no Colégio Educato, né? Eu não estudei a vida toda, mas eu tive ali em 93 e 94. Tenho excelentes lembranças, estava comentando agora aqui pouco, né? Eu tenho excelentes lembranças do futsal lá, do interclasse, das gincanas que tinham. Então, eu era muito novo, mas eu me lembro, assim, foi muito bom. E até hoje eu cultivo essas amizades, né? Então, a gente não pode deixar de falar um pouco da história desse colégio, que faz parte aqui, né, dos ludovicenses, dos maranhenses, muitas pessoas que hoje estão aqui de diversas áreas, advogados, promotores, juízes, médicos, foram alunos do Colégio Educato. Com certeza. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente, antes da gente entrar no tema central, certo, como que começou a escola. A senhora já falou que seu pai foi diretor do Sim. Batista, mas conta pra gente como foi que começou essa ideia. Pois como foi o que acontece? Primeiro, eu tenho que dizer que pra gente é um privilégio a gente ter a oportunidade de reencontrar ex-alunos bem-sucedidos, né, na vida profissional, que isso pra gente é muito importante, não somente pela formação e pela profissão que exercem, como também pela formação de caráter, que é um dos nossos valores, né? Então, isso nos alegra muito. E a gente tem tido muita oportunidade de rever ex-alunos, até prestando serviço como arquitetos, como engenheiros, para a escola. E para a gente isso é um motivo de muito orgulho. Então, te agradeço por esse privilégio de novo, até por estar lidando com um ex-aluno, certo? Obrigado. Então, assim, o que surgiu? Quando eu terminei o ensino médio, como eu te disse, eu fui fazer Direito, né? Até talvez por influência, né? Que meu pai também era formado em Direito.
E vi que não era o que eu queria fazer. Então, depois, a minha irmã também, que é educadora, sugeriu a gente colocar a escola. E assim, a gente colocou, né? Isso foi em que ano? 1982. Este ano, a gente está fazendo 41 anos, né, de educação. E a gente... E aí, então, ela sugeriu isso e a gente colocou a escola. No primeiro ano, funcionou até a primeira série, a antiga primeira série, né? O prédio era onde? Lá no Nil, onde hoje é do Educales. Ah, tá. Foi lá no Nil, que era o prédio todo, era a residência dos nossos pais, e a gente fez a adaptação total para a escola e iniciamos lá. E a cada ano a gente acrescentava uma série. Então, mais ou menos já começou grande, né? Porque aquele prédio é grande. Ele é grande, sim. Começou grande, assim, foi uma surpresa. No primeiro ano a gente teve 180 alunos, né? Então, foi, assim, surpreendente, e normalmente as pessoas que moravam ali na redondeza. E o que acontece? Sempre eu ouvia falar de pais, mas se coloca do outro lado da cidade, porque a gente queria tanto que os nossos filhos estudassem aí, e vocês só tem lá no Nil, que é muito longe pra gente. A cidade cresce e fica bem difícil, né? Então, a gente ousou e colocamos a unidade no Calhau. E aí, do Calhau... Não, mas a senhora pulou de 82 para... Pois é, eu falei que a gente foi crescendo ano após ano. Aí paramos um pouquinho na oitava série, na ocasião, né? Por quê? Sim. Porque o ensino médio traz muitos outros problemas, não só adolescentes são mais difíceis, como o corpo docente também. Então, a senhora, vamos lá. Então, foi em 82, foi a fundação. Sim. Aí vocês começaram a trabalhar com a educação infantil, é isso? Não, até a primeira série. Já trabalha até a primeira série. Até a primeira série, que é um ano após a série de alfabetização. Anos fundamentais, né? Sim. Aí fomos crescendo a cada ano. Quando chegou na oitava série, a gente deu uma parada, porque a gente entendia que o ensino médio tinha muito mais exigências, que de repente a gente precisaria se preparar. Na época que eu estudava lá, que foi em 93, 94, tinha o quê? Até a oitava, não lembro. Até a oitava série. Até a oitava série. Né? Certo. A primeira turma saiu alguns 5 anos depois. A gente deu uma parada de uns 4 anos para iniciar, então, o ensino médio. E a gente iniciou, então, foi bem sucedido, né? Porque a gente acompanhava tudo, né? Tanto eu quanto a minha irmã. E a gente teve, assim, uma dedicação muito grande. E uma das preocupações era a formação da equipe docente. A gente sempre teve um seletivo bem criterioso, onde os professores conseguem corresponder não somente aos nossos valores, mas também ao nível acadêmico, que é exigido, né? Segundo o próprio MEC. E aí, depois, então, depois que a gente já tinha talvez 10 turmas formadas e que a gente colocou aqui no Calhau, uma unidade do Calhau. Isso foi em que ano do Calhau? 2012. 2012, né? A gente iniciou no Calhau, realmente as datas eu não tenho muita precisão. E aí a gente iniciou também só até o fundamental, educação infantil e fundamental. E aí depois a gente comprou a operação do Pitágoras, o Pitágoras fechou, não sei se tu lembras. Sim. Aqui escolheu a gente para que desse continuidade à formação dos alunos deles. Então a gente deu isso, e aí depois a gente transferiu a unidade do Anil para o Angelim, onde a gente funcionou, e hoje a gente está funcionando em 3 prédios, né? Educação infantil, o que a gente viu? A educação infantil exige cuidados especiais, adaptação especial, os pais ficam satisfeitos de ver que eles não estão convivendo com alunos maiores, né? Então, a gente tem a unidade que é coordenada por Carol, e temos o prédio do Fundamental. Carol Nepomuceno, está aqui conosco. Exatamente. E aí temos o Fundamental, anos iniciais e anos finais, que é no prédio também na mesma rua, para facilitar. E ano passado a gente também teve uma ousadia de colocar o ensino médio no Golden, no shopping, né? E a gente utiliza lá o espaço da UniDB de pós-graduação, e foi assim um sucesso, porque os alunos se empolgaram muito de estarem lá, né? Com todos os aparelhos de tecnologia e toda a modernidade necessária para uma boa aprendizagem. E essa é a nossa história, aqui estamos hoje. Perfeito. A senhora tem um bom resumo, né? Ela falou aqui, quantos anos 40 e poucos anos de história aqui em 5 minutos. Né? Bem objetivo, parabéns. E tem uma curiosidade, não iniciou com o nome Educato, né? Iniciou com qual nome? Pueridomus, que era a casa de Pueridomus, que era casa, o significado de casa de criança, era o nome latim, né? Sim. E a gente começou, só que houve uma ação, parece que existia uma escola em São Paulo com isso. Juridicamente tu reconheces então essa necessidade, a gente teve que mudar e a gente procurou outro nome latim. Ainda bem, porque Pueridomus era mais difícil. E era muito infantil, né? Mas infantil a gente acaba se acostumando. E aí então a gente procurou um nome latim também que tivesse um significado forte, que é o educador, aquele que guia, aquele que orienta. Perfeito. Agora deixa eu lhe perguntar, lá vamos ainda continuar um pouquinho lá no começo. Lá no começo, a senhora lecionava
Ou a senhora sempre já foi para gestão? Não, eu fui só pela gestão mais pedagógica até do que administrativa. É que realmente é a minha paixão. Mas, ultimamente, eu tenho me envolvido no administrativo, né? Porque não tem muita opção. E também em sala de aula. Como a minha formação é em psicologia, eu tive contato com alunos na 3ª série, que estão próximo do vestibular, para dar orientação profissional. Então, foi uma experiência bem gratificante e que me faz perceber o contato necessário que a direção precisa ter com o aluno para entender, né? É uma faixa etária bem típica, bem diferente, que a gente precisa entender para poder assumir os desafios que eles nos apresentam. E como é que, até hoje, né? Como que a senhora faz para conciliar a questão administrativa com a parte pedagógica? Porque, assim, por exemplo, nós aqui somos escritório de advocacia. Sim. Né? E escritório de advocacia não deixa até de ser uma empresa. Então, é difícil aqui no meu caso, eu administrar a parte jurídica com a parte administrativa mesmo. É complicado. Né? E hoje, desde então, né, quando a senhora fundou o Educato até agora, como é que você trabalha assim, essa divisão? Júnior, a gente tem uma equipe de supervisão de excelência, né? Então, uma coisa que eu capricho bastante, a gente tem uma excelente supervisora em cada um dos segmentos e também na parte administrativa e na parte financeira. Então, isso nos ajuda, porque aí, o que eu faço? Minha rotina é agendamentos diários com esses supervisores, onde eles trazem as demandas e a gente busca as soluções. E semanalmente, quinzenalmente, a gente tem reuniões de toda a equipe para estudos de caso ou para ver aquilo que a solução de um segmento pode ajudar no outro. Pois é, e assim, ó, puxando aqui pra Carol, assim, ontem, Priscila estava falando pra mim, viu, Carol? Disse assim, Júnior, eu sou muito feliz por ter escolhido o Educato. Coisa muito gostosa de se ouvir. Pois é, porque eu gosto muito daquela escola. A escola anterior, eu não via o brilho nos olhos ao tratar os meus filhos. Sim. E lá eu consigo ver esse brilho nos olhos de todo mundo, né, ao tratar. E assim, hoje, Carol, é tu que faz a seleção ou ainda é a própria direção que faz? Porque assim, a gente sabe que material humano é muito difícil. Sim, com certeza. É muito difícil. E aí quando a gente vê uma equipe bem alinhada, eu como gestor, como eu falei para vocês, eu sou advogado, mas eu também tenho empresas, né? Eu tenho algumas pousadas, tem papelaria, eu tenho algumas empresas. Então eu como gestor também, eu fico, cara, montar uma equipe assim não é fácil. Ainda mais uma equipe muito, vamos dizer assim, técnica, específica, né? Sim. Como que funciona hoje, Carol, para ti, essa seleção lá da tua equipe? Eu faço juntamente com a minha diretora, né? Ali, assim, claro que a gente tem autonomia, isso é um ponto bem positivo, então todos os supervisores têm a sua autonomia, ela nos dá, né, esse lugar de tranquilidade, mas ao mesmo tempo é junto com ela. Não por uma obrigatoriedade, mas é porque ela gosta de fazer parte também com o olhar, né, e da psicologia e da exatamente. Né? Então, assim, juntamente com ela, o processo seletivo, eu dou o pontapé, mas ela mas a senhora chega a entrevistar... Deixa eu te explicar como é que é. Deixa eu te explicar como que é. Primeiro que existem normas que o MEC exige. Formação. Então, educação infantil e anos iniciais, existe uma formação em pedagogia, que é obrigatória. Infelizmente, os cursos de pedagogia hoje deixam muito a desejar para o que o professor precisa em sala de aula. Então, essa formação a gente já sabe que é precária. Então, mas no seletivo tem que ter a formação em pedagogia. Além disso, a gente faz uma etapa virtual, que é a primeira etapa com as supervisões. Seleção no currículo, uma etapa virtual, onde a gente procura buscar o que é a rotina do professor, porque importa, a gente sabe que hoje não é só trabalho, a gente tem que ter qualidade de vida, uma boa alimentação, sono, hobby e tudo mais, né? Então, essa etapa virtual, elas preenchem o formulário e a supervisão analisa, onde a gente vai conseguir identificar a rotina deles, os valores deles, os princípios, aquilo que é importante, aquilo que não é. Então, é uma provinha virtual onde eles respondem isso. Depois tem também uma dinâmica de grupo, junto com a psicóloga, onde elas podem observar a capacidade de trabalhar em equipe, a liderança, né? E outros aspectos a gente pode observar na própria apresentação, quem ela se acha que é, que valor ela se dá, a questão de autoestima, né? Então, e depois disso, que passa então para a entrevista. A entrevista é comigo junto com a supervisão, que aí já é a decisão final. É o final. Perfeito. Aí vocês selecionam um número maior e vão... Sim. Para cada uma necessidade, a gente tem que ter pelo menos 3 candidatos. E realmente tem sido muito difícil. Ou seja, tem todo um processo. Todo um processo. Esse processo de seleção é um processo Educato
Ou é um processo administrativo lá que a senhora pegou a ideia de alguma empresa? Como é que funciona? Como eu tenho a formação em psicologia, ajuda muito. Para mim é bem importante ver esse perfil psicológico, né? Porque lidar com crianças exige uma certa capacidade de empatia, de sensibilidade, né? De saber lidar com a criança, afetividade. Então, não é nem só criança, acho que todo mundo gosta disso, né? Então, assim, isso me ajudou muito, porque na faculdade a gente tem essas noções. E a gente buscando, né? A gente vê hoje que se a gente não se inovar e buscar o que tem de vanguarda no mercado, a gente vai ficando para trás. Então, eu sempre procuro estudar e buscar novas formas de seletivo. Eu estou achando que a gente está furando, o seletivo não está conseguindo mais pessoas como a gente quer. Então, vamos ver o que a gente pode melhorar no nosso seletivo. Perfeito. Assim Parabéns, professora. A gente vê que realmente a senhora gosta mesmo do que faz. Né? Gosto. Juntamente, né, Carol, com essa equipe. Isso. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu trabalhei muito tempo com prefeitura. Né? Eu falei para vocês antes aqui, eu tenho formação em jornalismo. Sim. Então, eu prestei durante 10 ou 15, ou 12 anos serviço para a TV Mirante, né? Trabalhando só com prefeitos. E o que é que eu via nas cidades? Quando o prefeito, que é o líder, ele era um cara ignorante, grosso, a equipe dele todinha era grosso. O secretário era o liderado reflexo. segue o reflexo do líder. Tudo era grosso. Quando o prefeito era gente boa, todos os liderados, os secretários entendiam assim. Se o prefeito fumava, os secretários tudinho fumavam. Se o prefeito não bebia, ninguém bebia. Assim, é uma coisa incrível. Não, e isso serve também até para o espelho dos alunos. O reflexo do professor vaza para os alunos, né? Sim. Então, eles têm... Tanto é que tu sabes que determinadas coisas que você orienta como pai em casa, não, a professora mandou assim, é assim que eu vou fazer, né? Sim. Então, a força que o Modelo. professor tem como modelo e exemplo aluno é muito forte. Sim, e aí eu tô dando esse exemplo justamente porque assim, a gente tá vendo que é uma coisa que a senhora gosta bastante, né? Que reflete na equipe toda. Com certeza. Então, a equipe toda, como a minha esposa relatou, é uma equipe que brilha o olho quando fala de educação, quando tá... Graças a Deus. Perfeito. E aí vamos entrar agora no tema realmente, que é a educação infantil, não é? A gente já deu aqui um aparato aqui sobre a escola do Colégio Educato. Falamos aqui um pouco da história desse colégio, né? Que eu estudei lá e tal, que foi muito bom relembrar. E vamos entrar agora realmente aqui no tema. Mas antes, eu queria só lembrar aqui que nós temos alguns patrocinadores, viu, pessoal? Principalmente vocês que não moram aqui em São Luís. Estão vindo para cá, para São Luís. Se hospedem no Hotel Pousada Farol da Praia, Hotel Pousada Vila Calhau, JF Studio Hotel. E para quem ninguém é de ferro, quem é daqui de São Luís e quer um localzinho para namorar com a esposa, com a namorada, vai lá para o Búzios Motel, ali no Calhau. E lembrando para você também que é professor, né? Eu até esqueci de me apresentar, mas eu acho que quem está no meu podcast já me conhece, né? Mas eu sou o Júnior Figueiredo, advogado Júnior Figueiredo, advogado dos professores, tá? E não deixe de se lembrar que se você trabalha em duas escolas diferentes, duas ou mais escolas diferentes, você pode estar pagando ali INSS a mais. Pode ser que o INSS pode estar descontando valores de você a mais e você tem direito ao reembolso através do INSS. A escola não é demandada, viu, gente? É só o INSS. Não, inclusive a gente dá essa orientação aos professores, eles são bem espertos. São bem inteirados, né? Pois pronto. Então, pessoal, aqui a gente vai deixar aqui o nosso site, tá? Para vocês quiserem entrar em contato conosco, é o www. Vai aparecer aí na tela de vocês. www.advogadojuniorfigueiredo.com.br. Então vamos lá, doutoras. Os principais desafios dessa educação que a gente está falando aqui, principalmente a educação infantil e essa transição aí da educação infantil. Começando pela senhora, que a senhora não falou ainda. Fala, meu amigo, tia Carol, fala pelos cotovelos. Não falo, não. Assim, é porque hoje Fala, eu quero. Pode falar. Eu vou te complementar. Olha lá, exatamente. Eu quero deixar claro que eu iniciei no Educato, não nesse segmento, né? Foi um desafio. Eu comecei no Educato como professora de terceiro e quarto ano. Professora de quê? Eu era professora de ciências, filosofia e português. Esqueceu tudo. Não esqueci tudo. Esqueceu nada, tá guarda dinheiro para quando precisar. E fiquei ali em sala de aula 7 anos, né? Foi aí que eu recebi o desafio, né, pela nossa diretora, de assumir esse segmento. Nunca tinha trabalhado. Olha que responsabilidade, né? Nessa área de gestão. De gestão, de supervisora da educação infantil. Aí eu perguntei... Desculpa, só te interrompeu. O que a senhora viu nela? Pois assim, até hoje eu me pergunto. Eu perguntei por Primeiro, compromisso, paixão pela educação e, assim, muita eficiência. Então, assim, não é difícil para mim perceber a pessoa que realmente está na área certa. E do mesmo jeito que aquela que não está, é que não vale a pena nem investir.
Perfeito. Aí ela me deu esse desafio, né? E ela disse assim, eu te dou 1 ano para você correr atrás, estudar, se especializar, e eu te dou esse suporte. O cacau vai aumentar. E assim- Ela te animou. Fala a verdade. Me animou, né, Júnior? Faz Foi me parte, dando, né? faz Faz parte. E aí, recebi esse desafio, né? Agarrei. E hoje é minha paixão. Perfeito. Os meus pequenos, e como tu falaste, né? O depoimento de Priscila é com esse brilho, é com esse amor de todas as manhãs, recebendo, acolhendo os nossos alunos com muita alegria, com muito acolhimento, com muita afetividade. Então, estar na educação infantil cada vez mais tem sido motivante a gente buscar conhecimento para os desafios desse segmento, né, da educação infantil. Então, eu tenho buscado cada vez mais me aperfeiçoar, melhorar e, juntamente com ela, buscando dicas, né, na fonte Sim. inspiradora para a gente chegar à excelência, que é um dos nossos valores. No quanto podcast escola. passado, tu tinha me dito que se a minha memória não falha, que um dos principais desafios seria a questão de conciliar os pais. Não é? Essa parceria que a gente eu fala tanto. Eu poderia até complementar, assim, dos desafios que eu consigo ver através, inclusive, dela. Primeiro, a diversidade de alunos de situações em sala de aula. Por mais que a gente saiba que o ensino da educação infantil tem que ser individualizado, o professor prepara uma aula, mas tem que pensar em cada aluno, porque a aprendizagem é personalizada, né? A gente encontra hoje muitos transtornos, cada dia aumenta mais a quantidade de transtornos. Então, o professor tem que cada vez mais se especializar em cada um desses transtornos para dar conta. Como ele trata com um autista, por exemplo, um aluno do espectro autista, não é o mesmo do outro que também tem o mesmo transtorno, né? Então, isso aí exige muito do professor. Então, eu vejo essa diversidade como o professor tendo dado conta um desafio. O que ela falou, a questão da parceria dos pais. Os pais hoje não têm muita dificuldade em serem parceiros, em especial na questão de estabelecer limites. Não sei como ela é como pai, Carol? É desses que estabelece limite ou o menino faz o que quer? Estabelece, não. Lá Porque tem gerência, não é, Júnior? Porque isso é fundamental. Então, quando a gente vê que qualquer coisinha o pai já fica, meu filho não pode fazer isso, não pode ficar aquilo, pra gente é um desafio muito grande fazer o pai entender que A não senhora pode sabe ser o que eu acho? Eu acho o seguinte, que eu não preciso ser grosso com meu filho. Com certeza, precisa ser firme. Justamente, para mostrar para ele que quem manda sou eu. Exatamente. Não é? Então, assim, quando acontece alguma coisa com ele, eu falo com ele de maneira calma, mas ele entende que eu sou firme. E aí, quando ele, tipo assim, né, menino faz birra mesmo, eu falo, aí eu sim, né, eu uso mais. Então, assim, a parte enérgica, eu vou gradativamente usando, né? Então, exatamente. Existem muitos recursos para um pai fazer com que a sua vontade não, que a sua orientação seja seguida. Só que parece que não existe essa preocupação hoje, né? Então, os pais, a gente tem a sensação de que ficam com medo de perder o amor do filho se determinar alguma coisa. Isso é muito distante da realidade, né? Isso, porque hoje tem a questão do medo de frustrar, né, a criança, porque vai perder esse amor. E nessa faixa etária, nessa primeira infância, e a criança percebe isso, então vai fazendo a chantagem emocional com o pai. Então, você não é mais meu pai, eu vou sair de casa. Criança de 3 anos já ameaça o pai. Então, eu vou me embora. Aí o pai faz o que o filho quer, pode. Aí agora o Heitor fala, só que ele fala assim, vou me embora, vou pra fazenda olhar meus boi. Pois é, então o pai ou a mãe fica com medo, meu Deus, estou perdendo o amor do meu filho, então vai ceder. E aí só vai corroborando, né, com essa questão da criança achar que ela que manda, ela que reina, né, são os pequenos reizinhos que a gente E aí como que isso reflete chama. para vocês, como educadores? Pois é, esse é um grande desafio, né? Então, eu já pensei muito. Essa falta de autoridade, ela vai refletir na escola. E demanda. Como que vocês lidam com isso? Pois é, o que eu sempre digo que é um desafio que eu ainda não tive coragem de colocar é a escola de pais. Porque os pais hoje encontram-se perdidos em termos de educação, né? Sim. Então, seria uma das formas. Só que a gente só ensina quem quer aprender. E tem muitos pais que não querem, né? Sim. Então, a gente vai ter um investimento desse de hora, de tempo, emocional também, para não ver resultados. Então, o que a gente faz? Os supervisores todos têm reunião
reuniões pedagógicas e eles aproveitam isso, e Carol é muito expert em fazer isso, de mostrar para o pai que ele precisa ser autoridade, que o filho precisa reconhecer isso, né? Sim. Agora os pais têm muita preocupação, a influência da televisão, agora de redes sociais. E o que eu digo, a sua influência como pai precisa ser maior do que essas outras influências. Você é o pai, você é a mãe, então você tem que ter esse contato com o filho de forma que ele seja influenciado por você, não por redes sociais ou televisão. Eu acredito que o Educado, por ser uma escola particular, ela não vai passar por o problema que eu vou falar agora. Mas existem muitos em escola pública, que é o quê? A influência da facção criminosa. Sim. O pai não exerce autoridade, e aí o filho vê ali o gangsterzinho lá, o traficantezinho que é com tênis bom, com as coisas boas, e ele vai pela autoridade do traficante. Porque a autoridade, ela tem que ser exercida. Não existe espaço de poder vazio. Exatamente. O espaço de poder, ele é preenchido por alguém. Sim. Agora, Júnior, a gente também precisa... eu quero complementar, fazer o adendo da tua fala, de que mudou um pouco esse contexto de que isso só da escola pública, né? A gente tem percebido e tem ouvido e tem visto reportagem que já está adentrando a escola privada. Essa Os questão... ataques às escolas ano passado, né? Que foi um terror para todos os pais e escolas também. Foi uma coisa que foi nacional e a gente sentiu ameaçado, inclusive escolas particulares. Então, são situações de agressão que a gente precisa estar sempre atento. Sim, perfeito, com certeza. Então, esse é um dos desafios, né, que vocês acabaram de falar, que é a questão da falta de autoridade, que reflete na escola. Sim. E que a escola, ela tem ali, mais ou menos, feito ali das tripas do coração para poder tentar resolver. Mas, efetivamente, o que vocês fazem quando vocês percebem que tem ali um aluno que dá muito trabalho, que o pai e a mãe não qual é o método da escola educada? Sabe onde ele está e quem respeita, né? Então, a gente não dá espaço, usando o termo que tu disseste, sem ser grosseiro, a gente não dá espaço para a criança ter a opinião de determinar. A gente conversa, a gente ouve, a gente argumenta, mas a gente tem que ter a capacidade de persuadir a criança naquilo que ela precisa fazer. Não quero fazer atividade. Não, agora é hora de atividade, você tem uma rotina. Então, Carol, tem muitos exemplos no dia a dia de criança. Não quero fazer isso. Sim, mas você veio para a escola, o objetivo é estudar, então agora é hora disso. Quero ir embora, quero para a mãe vir me buscar. Sim, mas agora não é hora disso. Então, a gente já ensinando. Já internaliza desde o maternal, do pré-maternal, o que é a rotina. A criança precisa se submeter à rotina e isso vai ajudar muito na organização da vida dela, né? Então, a primeira coisa que o professor faz é colocar a rotina no quadro e ir acompanhando com a criança, para que ela entenda que tem um horário para cada coisa. E além dessa rotina, nós temos os combinados, né, que são criados junto com eles. Então, qualquer desvio, né, desses combinados, a gente retoma para a criança. Olha, você está infringindo, né? Você não está cumprindo aquilo que nós acordamos aqui. Pronto. A gente estabelece esse vínculo professor com aluno, a supervisão é muito atuante dentro de sala de aula, né? E se a gente perceber que a criança, mesmo assim, está sendo, né, desafiadora, aí a gente chama a família, né? E a gente age imediatamente, não deixa o problema se estender muito, porque a ação tem que ser imediata. Perfeito. Olha, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você converse com ele. Mudou o contexto, que mudou aí na rotina da casa, que está influenciando no comportamento. Então, essa parceria que a gente falou, né, outrora, é muito importante para isso. Então, essa conversa, esse relacionamento de verdade, de transparência com as famílias, nos ajuda também a entender comportamentos inadequados das nossas crianças. Perfeito. A senhora deu uma pincelada aqui, quando a senhora falou, quando eu perguntei dos desafios, a senhora falou também aí de crianças que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem, transtornos, autismo e tal. E aí, o que eu quero fazer duas perguntas em uma, não é? A senhora falou que tem aumentado bastante. Então, assim, eu não sei nem se tem resposta a essa pergunta. Mas por que tem aumentado? A senhora é psicóloga também, não é? Porque na minha época a gente não via. Não é tanto. Olha, eu não sei se não viu ou se a gente não dava tanta importância. É isso que eu quero saber, porque existe essa teoria também, tipo assim, não, tinha muito, mas não era diagnosticado. Então, é bem a minha pergunta. Tinham também, ou não eram diagnosticados, porque a senhora é educadora desde 82. Sim. Então, a senhora tem toda a autoridade para falar. Não, tinha sim, porque não era diagnosticado. Ou então, não, realmente está aumentando. Não é? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como que vocês fazem para lidar com isso hoje na escola?
Pois é, então primeiro deixa eu te esclarecer sobre o fato de existir. Acredito sim que existia, só que como não era diagnosticada, a criança levava uma vida normal e lhe era exigido o que todo aluno se propõe a fazer. E o que acontece que eu vejo de prejuízo com esses diagnósticos? Precisa fazer prova adaptada, o aluno pode fazer prova com os outros colegas porque se desconcentra. E o que acontece? Ele acaba sendo marginalizado, Sim. discriminado, porque ele tem todo um atendimento diferenciado. E na vida, como vai ser? Ele vai ter esse atendimento diferenciado? Então, eu me preocupo um pouco com isso. Mas a questão é de que eles têm necessidades especiais e que a gente precisa estar atento para isso. E está na moda agora, digo na moda porque me causa muita estranheza, muitos pais de alunos hoje diagnóstico autista resolveram fazer diagnóstico e estão sendo diagnosticados como também autistas, né? E o TDAH é moda mesmo. É muito adulto agora sendo diagnosticado com autismo. E conseguiram chegar lá, terem a sua profissão, vencerem os obstáculos da vida porque não tinham diagnóstico. Sim. Então, a gente tem que ter cuidado com essa enchente de diagnóstico para que a gente possa explorar a criança no potencial dela. Não é porque ela tem um transtorno que ela não pode desenvolver a capacidade dela de assimilação de conteúdos e tudo mais. Então, isso é um aspecto. E o que se faz? A gente tem uma rotina e procedimentos com essas crianças. Primeira coisa que nos prejudica muito é porque os pais, às vezes, não chegam avisando o que a criança tem. Então, a gente que observa e aí a gente pede que seja encaminhado para uma avaliação. Eles não chegam porque eles não sabem, porque eles escondem mesmo? Às vezes eles não sabem, porque hoje a gente recebe crianças com 1 ano de idade, né? Então, muitos pais, como é o primeiro filho, nem percebem que a diferença, que o crescimento, que o desenvolvimento é diferente. Então, acontece por ignorância, mas acontece isso que escondem porque negam. Imagina, é muito difícil, né, para um pai reconhecer que seu filho tem um transtorno que vai limitar ele para a vida. Então, a gente tem que ter esse trabalho, a gente recomenda normalmente os pais, eles precisam fazer terapia para saber lidar com a situação. Muitos resistem, né, mas a gente recomenda e a gente exige que esses laudos sejam acompanhados semestralmente, atualizados, porque no final desses laudos, eles sempre dão orientações para a escola de como proceder com aquele aluno específico para atender a necessidade dele, né? Então, nem tudo a gente consegue fazer, mas a maioria das sugestões que os múltiplos disciplinares indicam, a gente tenta fazer, né? Que é justamente prova isolada, prova adaptada em algumas situações. Um tutor, muitas vezes, precisa estar lá para desenvolver a atenção da criança que é dispersa. Então, existe esse mecanismo de acompanhamento, mas os pais são muito resistentes. Às vezes, não tenho condição de fazer agora, não tenho tempo, quando não é financeiro, né? Aí não tenho tempo e a gente fica cobrando para que eles possam fazer, porque é para o bem da criança. E o que a gente vê hoje, quanto mais cedo diagnosticar, mais fácil, mais resultados a gente pode oferecer para aquela criança. E não só cobrando, mas nos respaldando, né, com os dossiês pedagógicos desses alunos, na verdade, de todos os alunos. Mas como a gente está falando dos alunos neurodivergentes, para que a família que não quer ou não se empenha, né, em atender com as terapias, enfim, a gente tem um respaldo quanto escola do que nós estamos fazendo, né? Até uma questão também de lei. Perfeito. Eu acho bastante interessante essa questão de vocês estarem fazendo esse esforço, né, para atender tudo, né, que seja necessário para essas crianças especiais. Mas eu concordo bastante também com a professora Ana, né, quando fala que existiam crianças naquela época também que tinham, né, e eram tratadas, assim, vamos dizer, como iguais e acabavam se readaptando, vamos dizer assim, né? Sim, Claro que tem casos em que a pessoa, vamos falar aqui de autismo, ela está num espectro muito forte, então realmente é mais difícil, mas aqui quem está naquele espectro mais leve, ele acabava se readaptando. E outro dia eu estava conversando aqui com uma psicóloga também, né? E ela estava falando sobre o TDAH. E aí eu até brinquei com ela que depois que ela terminou aqui... Tu tem TDAH? Não, todos... Aqui ficam os 3 naquela outra sala ali. Saiu todo mundo já. Digo, ó, Marco, tu ganhou 4 pacientes. Eu, mais 4. Mas último... é um fato. Hoje, com tanto de informações que se tem em tempo real, não tem como a gente dizer que a gente tem uma atenção focada. Todo mundo tem essa facilidade de se concentrar. E eu não considero mais TDAH esses laudos que dizem porque a criança se desconcentra fácil. Todo mundo hoje tem isso por conta do contexto. Eu digo, não, olha, eu tinha com certeza, pelo tudo que tu falou aí, eu acho que eu ainda tenho aí. O último que estava aqui, quando saiu aqui do escritório, eu até brinquei, só o último, ele ficou tão atordoado com o TDAH que ele se trancou dentro da sala. Em vez de fechar a porta e sair, ele fechou por dentro. Hoje, são situações que a gente vive no dia a dia. Entendeu? Então é isso. Assim, aí o que eu queria só corroborar com o seu pensamento. Então, assim, são tantas informações
toda hora muda de informação. No Instagram te bombardeando. Exatamente. Todo mundo fazendo um conteúdo, porque na verdade todo mundo quer se aparecer de algum jeito. E aí todo mundo fazendo um conteúdo, pega um conteúdo de qualquer jeito, jogando e fica enchendo a cabeça das pessoas de informação, e sai todo mundo com algum tipo de doença. É verdade. E além disso, só pra concluir, além disso, o que acontece? Muitas pessoas querem usar algum tipo de doença pra dar algum tipo de desculpa. Tipo assim, rapaz, ela é preguiçosa mesmo. Aí, não é porque eu tenho TDAH, rapaz. Essa minha preguiça era TDAH. A gente tem aluno no ensino médio, qualquer coisa que ele faça de errado, mas é porque eu tenho TDAH. Ele mesmo já alega como desculpa. Ou seja, ele vai se acomodar ao TDAH e não vai fazer aquilo que ele precisa fazer e que poderia fazer. E é importante a escola ter essa percepção, esse discernimento, né? E fazer cumprir também as regras e as normas para todos, né? Daquilo que é preciso para todos os alunos. Cada aluno neurodivergente, a gente não vai vitimizar. A gente deixa isso muito claro para as famílias, né? Olha, a gente respeita a singularidade, mas quando a gente perceber que é falta de limite, a gente consegue ter essa percepção, esse discernimento, ele vai estar adequado às nossas normas, né? Que são normas sociais, a gente tem que submeter. A gente não pode ser absoluto em relação à vida em sociedade, né? Juridicamente, a gente tem que se submeter a muitas coisas, até adultos, imagina. Se a gente não educar a criança nesse sentido, né? Sim. Pessoal, nós estamos aqui chegando na metade do programa, viu? Passar rápido, são 60 minutos, ainda mais já tenho alguns temas aqui para tratar. A gente está falando aqui com a doutora Ana Menezes, professora, psicóloga, psicanalista e empreendedora, porque é dona do Colégio Educato, né? Quem não conhece o Colégio Educato aqui em São Luís do Maranhão. E a coordenadora do ensino infantil, Ana Nepomuceno. Que Carolina. Eu mostrei Ana com... Acertou o segundo nome. Misturei. Carolina Nepomuceno, tia Carol. E a gente está falando aqui sobre um tema muito importante, que é a educação infantil. Já pincelamos aqui também sobre a própria história do Colégio Educato, mas é a educação infantil. E a gente entrou aqui em alguns temas sensíveis, que são a questão dos alunos que têm algum tipo de transtorno ou de deficiência. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual é a expectativa dos pais em relação aos alunos que têm esse tipo de transtorno? E a gente já vai falar também da questão sexual, não é? Da educação sexual. Hoje tem muito a questão da ideologia de gênero, da homossexualidade dentro da escola. Eu queria saber como é que... A professora até falou no podcast passado, mas eu queria ouvir da senhora também, como é que o Colégio Educato lida com esse tipo de situação, né? Mas antes eu queria saber, qual é a expectativa dos pais quando eles colocam os filhos que tem algum tipo assim de... Certo, João. Uma das exigências que a gente orienta todas as supervisões é, quando a gente recebe um aluno desse, perguntar ao pai qual a expectativa. Porque a gente tem que ser muito transparente. A gente procura ter uma relação com o pai de abertura, onde ele tem acesso e saiba o que ele pode esperar da escola, né? Então, se ele diz cognição, a gente precisa do respaldo do diagnóstico para poder saber se a criança pode avançar. Quando ele diz, eu só quero permitir que meu filho se socialize, conviva com outras crianças, o que a gente tem que atentar para o nível de agressividade dele, porque alguns transtornos desses tornam a criança bem agressiva. Então, a gente pergunta ao pai a expectativa e a gente avalia aquilo que a gente pode atender ou não. Normalmente, os pais são muito ansiosos em quererem uma resposta da escola, mas a gente diz que só pode dar depois do primeiro bimestre, onde a gente conhece a criança, consegue avaliar o nível dela e dizer, olha, e a escola pode te oferecer isso. E aí fica a critério dos pais continuar ou não, né? Normalmente, a gente faz um esforço muito grande para atender essa expectativa, até porque a função hoje, né? Eu digo que antigamente a escola só precisava ensinar. Hoje a gente tem que entender de direito, a gente tem que entender de marketing, a gente tem que entender de finanças, tem que entender de contabilidade, um monte de coisa, né, que é exigido. Agora até da questão da violência. Então, é assim que a gente lida com essas situações. Quanto a outro aspecto, a gente é bem categórico em entender que muito da educação, alguns pormenores, cabe à família fazer. Então, essa questão de ideologia de gênero, a gente procura trabalhar com sistemas que não entram nesse detalhe, porque, assim, eu acho que a escola não é a instituição que precisa passar isso para os seus filhos. Cada pai é que deve passar a sua ideologia para o seu próprio filho, do que ele acredita como certo ou errado. Então, a gente não entra nessa seara e permite e orienta os pais, porque ele vai ver um coleguinha, ou pai de coleguinha, que é assim, assado, vai questionar, e a orientação fica para casa, para a família dar orientação. É assim que a gente procede. Carol, eu vou te dar a palavra, Carol. E aí, só quero fazer um comentário para ti, antes de deixar tu falar. Uma coisa que eu achei interessante, né? O Heitor, que é meu filho que estuda lá no Educato, né? Aí fui tomar o café da manhã, ele tá... Peraí.
Pai nosso que está no céu, santificado. Aí ele só começou o Pai Nosso, né? Aí ele falou, Papai do céu, quero agradecer essa comida que a mamãe que fez. Eu digo, peraí, esse café da manhã não foi a mamãe que fez. Então, se ele aprendeu na escola. Mas pode prosseguir. É um dos nossos valores. Nós somos uma escola de princípios cristãos, né? Então, essa questão do valor de ser grato a Deus, né? E pelos alimentos, pelos nossos amigos, pela nossa escola. Exatamente. Né? Faz parte da nossa rotina. Então, a gente ensina os nossos alunos a agradecer a Deus, né? Pelos nossos colaboradores, enfim. Então, cada dia é escolhido um aluno para fazer essa oração. Então, aquela criança que não tem essa vivência, né? Acaba assimilando e contextualizando isso em casa. E nós ficamos, assim, bem felizes e satisfeitos. E aí, eu tô até implantando agora. Ensina os pais, né? Nós temos que orar, que o pastor Heitor, brincando aqui, né? Pastor Heitor tem que... Que bom. E assim, quando acontecem conflitos também, que a gente sabe que nessa faixa etária, né, o início dos conflitos, que são importantes, né, terem conflitos, e determinados conflitos a gente pede. Então, agora você vai orar pelo seu amiguinho. Se você não gosta, vai pedir para o Papai do Céu, para que você passe a gostar. Pelo que vos persegue e caluneio. Disse Jesus. É nessa direção. Pois é, e quando a gente vê essas situações, assim, não existe um privilégio maior para um educador do que ver a teoria sendo praticada. Porque você ensina um monte de teoria, como, por exemplo, aquelas questões de matemática, de logaritmo, de equação, que a gente sempre questionou. Para que eu aprendo isso? Quando é que eu vou usar isso, né? E quando a gente vê coisas na vida cotidiana que a gente ensina e eles estão praticando, é tudo que o educador sonha, né? É ver prática naquilo que ele ensina como teoria. Com certeza. Professora Carol. Sim. Certo, professora Carol, como eu falei aqui, Carol fala demais, mas fala bem. A mulher fala bem. Gosto demais de ti, Carol. Gosto também gosto, da equipe toda lá, né? Agora, deixa eu te perguntar aqui, né? Voltando aqui, a gente passeou aqui, voltando aqui para a educação infantil. Hoje, quais são as práticas, na tua visão, que mais engajam ali os alunos? E na tua opinião, qual o problema que a falta de rotina familiar ela acaba causando ali na criança? Olha lá, a gente trabalha com a metodologia de pedagogia de projetos, né? Porque a gente sabe que nessa primeira infância as crianças precisam experimentar, vivenciar, conhecer, construir, desconstruir. Então, assim, promove esse engajamento, não só aluno, professor, mas também as famílias. Então, a gente tem tido resultados bem significativos, satisfatórios nessa metodologia de ensino, né? A pedagogia de projetos. Através de uma temática, eles estudarem, pesquisarem, investigarem, e aí ter um resultado, um produto, onde vocês, nossas famílias, são convidadas à culminância. Sexta-feira, né, receberemos vocês para uma culminância de um projeto. E as famílias podem perceber esse desenvolvimento dos nossos alunos, né? Nessa metodologia de projetos. É importante brincar, por exemplo. É importante brincar. Porque assim, a gente está falando aqui de brincar e rotina. Sim. Não é? Porque às vezes brincando aprende, não é? Mas certeza. A rotina também é importante. É importante porque traz segurança para essa criança, traz uma noção de que ela tem um início, tem uma linha do tempo onde ela percebe que ela vai iniciar atividades, que ela vai finalizar, mesmo que ela não tenha essa leitura formal, né? Tá em construção, mas é importante essa rotina. E quando a gente percebe a falta dessa rotina na família, quando essa criança chega atrasada, quando essa criança sai mais cedo, ou seja, não cumpre essa rotina, a gente vê prejuízo, sim, ansiedade, né? A gente vê essa questão indisciplina, porque não tem essa rotina. Então, são esses prejuízos que a gente lida, um dos desafios, e a gente trabalha com as famílias. Perfeito.
Professora, se a senhora quiser adicionar alguma coisa, eu tenho outra pergunta. Entrando na tua seara que é jurídica, essa situação me lembrou uma situação que realmente me incomoda bastante, da guarda compartilhada, que é muito comum hoje, né, de pais separados. O que acontece? A criança isso deixa uma insegurança muito grande para a criança. Amanhece na casa de um, anoitece na casa do outro, ele fica questionando para onde eu vou hoje. Às vezes chega na escola, meu material ficou na casa do pai, eu estava na casa da mãe, ou então meu uniforme não veio porque estava na casa da avó. Ou seja, a guarda compartilhada tem sido um prejuízo na formação emocional das crianças, porque isso gera uma insegurança muito grande. Sim, eu imagino que realmente seja, viu? Eu imagino, porque eu me lembro assim, quando eu era criança, né, meus pais ficaram casados, né? Mas assim, como a gente viajava muito, só a questão da viagem para mim já me atrapalhava. Do lugar. Tirava, porque, por exemplo, agora imagina você tá com pais separados que cada um tem uma rotina. Por exemplo, a mãe quer uma alimentação saudável, aí chega pro pai e bagunça. Isso. Bota tudo quando é tipo de comida. Normalmente o que passa menos tempo quer desfazer aquilo que o que passa mais tempo faz. É terrível isso. Eu imagino. Complicado. E essa rotina não é só no acordar, fazer suas refeições, também as atividades, né? Que é um grande também desafio, as famílias colocarem dentro da sua rotina o horário ali para a realização das atividades. E quando essa criança vai para a escola sem a realização dessas atividades, aí que elas ficam frustradas, chateadas, e nós ensinamos, né, a elas terem essa corresponsabilidade junto com as famílias. Então, elas passam a cobrar. Papai, mamãe, eu preciso levar minha pesquisa, né, minhas atividades, enfim. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora aqui, professora Ana, de questão de tecnologia, como que a Escola Educato está lidando com as novas tecnologias, se está sendo preparada para a inteligência artificial, mas antes de fazer essa pergunta, eu quero fazer outra, porque eu achei interessante. A gente está falando aqui de questões de pais e alunos, não é? A questão, como que os pais influenciam, às vezes, negativamente nos alunos. A senhora falou que tem, não sei se é um sonho ou uma vontade de colocar uma escola de pais. E, assim, ninguém melhor do que a senhora para responder essa pergunta. Nesse longo aí de 42 anos, né? O que a senhora, na sua escola de pais, né? O que seria, assim, fundamental? Não, os pais têm que aprender isso daqui. Vamos citar aqui algumas. Estabelecer limites é o que a gente mais sente falta. Como o Carol já comentou, a sensação que a gente tem é que eles não querem frustrar os filhos, e a gente entende que a frustração é o principal elemento para o amadurecimento emocional. Uma criança que nunca foi frustrada, ela não vai amadurecer. Quantos adultos não sabem lidar com perdas e com chateações, com respostas negativas porque não foram frustrados, né? Então, em consultório, por exemplo, uma coisa que me chocou muito, eu recebi um paciente de 26 anos que nunca tinha sido frustrado. A maior dificuldade na vida dele tinha sido a autorização da mãe para fazer uma tatuagem. Ou seja, o nível de dificuldade que uma pessoa com 26 anos passa na vida, né? Então, assim, a frustração é necessária. Então, na escola de pais, o que eu vejo muito necessário é eles aprenderem que o limite é proteção. Eu sempre faço uma analogia com a ponte. Por que a ponte tem um parapeito? É para que a pessoa não caia na água. Né? Então, se eu estabeleço um limite, eu dou segurança a meu filho de que aquele lugar ele não pode ir, porque até aqui ele está seguro. E se eu não estabeleço o limite, ele pode cair no mar e não se sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, para mim, a prioridade seria ensinar os pais que o limite é necessário. Número 1. Qual o número 2? Frustração. Aprender que precisam ser frustrados. E, assim, o que a gente vê, teve uma série que eu até fiz uma série de crônicas no meu Instagram da adolescência, não sei se tu já viste falar nessa, que já não é mais da educação infantil, mas onde tem muitas coisas ali para a gente aprender e refletir sobre educação. Então, o pai, no penúltimo episódio, ele se questiona. O que acontece? Que acontece muito comum. Eu tive uns pais que foram opressores, no sentido de serem agressivos na correção, então eu prometo que nunca vou corrigir meu filho. E corrigir não significa espancar. Né? Como tu mesmo disseste, eu posso ser firme sem ser agressivo e grosseiro. Então, se eu venho de uma geração assim e tomo essa decisão, meus filhos vão ter toda a liberdade, eles vão ficar sem referência de autoridade e sem referência de segurança. Então, uma vez, eu tenho 4 filhos, né? Um deles me disse, quando ele fez uma coisa errada, mamãe, se tu não me corrigires, tu não me amas, porque tu vais permitir que eu faça alguma coisa errada, né? Então, isso me fez muito, e eu fui sempre muito ligada à educação, me fez muito refletir sobre a importância que é para a criança ela saber que está sendo corrigida e que existe alguém que estabeleça um limite. Então, seriam essas as prioridades. E os pais pedem muito, Júnior, que a gente dê orientação, porque ao mesmo tempo eles delegam para a gente, terceirizam para a gente, né, para a escola. Eu acho que tem muita demanda uma escola muito. Olha, eu já ouvi vários relatos.
se você não fizer, eu vou dizer para a tia Carol. Imagina. Ou seja, transferindo essa autoridade para uma supervisora Quer dizer, que não está Carol, ali. é a megerona. Pois é, e o pai... Os pais estão te transformando. Gente, pelo amor de Deus. Não, e o né? pai é o quê para uma criança dessa? É o pai... bonzinho. Então, É tipo aquela mãe que diz assim, quando teu pai chegar, tu vai ver. Aham. É um absurdo. Eu estou abrindo mão da minha autoridade com meu filho em prol de passar para o outro. Deixa eu falar uma coisa pra você, costumo dizer. Tem uma diferença muito grande entre ser bom e ser bonzinho. sim. O perfeito. bonzinho é o bestinha. É. E o bom é pessoa boa e justa. Eu gosto muito de ler o Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é? E assim, a gente percebe, Jesus ele não era besta. Exatamente. Não, ele era bom. É diferente, mas ele era justo. Era justo. Não é? Quando foi pra cirar, ele cirou. Não é? Foi lá e derrubou do templo. Então, assim, Isso. ele era bom e justo. Quando era pra ele falar grosso com os discípulos, ele falava. Exatamente. Quando Não era é? para expulsar. Chegou a dizer, passando aqui. papeiro, sai de mim, Satanás. Afasta-te de Pois mim, é. Satanás. Que é uma Entendeu? coisa pesada, Claro. Entendeu? Então, assim, Jesus não era esse bobinho. Botava regras, botava limites. É indispensável para a formação do cidadão. Que é indispensável. E aí, só para passar... Pode falar, Carol. Pode continuar. E é importante que seja feito nessa primeira infância. Uhum. Porque depois Isso que é eu... fundamental. Fundamental, né? Porque depois que eu... Não, ele está na adolescência agora que eu vou... Não. Já foi o tempo. Sim. Então, é desde essa primeira É infância. no momento da primeira infância né? que se internalizam as normas. Depois disso, não tem mais jeito. É fundamental. Perfeito. Às vezes a gente diz assim, a escola só para brincar, né? Como tu falaste anteriormente. O brincar, sim, tem a sua intencionalidade, tem a sua importância, mas princípios e valores, conflitos e como mediar esses conflitos, estabelecer um socioemocional saudável, também faz parte aí dessa educação infantil, desse segmento tão importante. E aí, fazendo aqui a transição dessa pergunta que eu vou falar agora sobre tecnologia, né? Mas eu quero pegar um gancho das palavras aí da professora Ana, que ela falou a questão dos pais, que às vezes a pessoa tinha um pai muito duro e tal, e nunca ser duro com os filhos, né? Então, assim, eu vou dar uma experiência pessoal minha. Meu pai, ele não era duro, mas ele era, vamos dizer assim, ele não era duro, grosso, mas ele era assim, um exemplo, você vai entender. Como foi que eu aprendi a nadar? Ele levou a gente lá pro meio do rio, Te vira. com uma bola, não tinha boia, uma bola, bateu na bola e disse, agora ou tu vem ou tu morre. As Neste pedagogias dia eram excelentes. eu aprendi a nadar. Aí a pergunta que não quer calar, Júnior, foi assim que tu fizeste com o Heitor e com Ainda a não, tua? ainda não. Eu não Pois cheguei a é, esse os nível. corações moles Eu não hoje cheguei a estão esse muito nível, não. Agora chegou, né? Pois é, então papai era muito duro, botava pra eu subir assim. Mas era em afetuoso? Não, aí que eu vou falar. Botava pra eu subir em cavalo, botava pra eu subir em boi. Tipo assim, botava pra eu ser macho. Entendeu? E aí o que acontece? Aí que eu vou falar, criou um prompt na minha cabeça. O que é prompt hoje, falando de inteligência artificial? Prompt é um comando que você dá pra inteligência artificial. Faça isso, não faça aquilo. Isso você não pode fazer de jeito nenhum. Não faça isso. Então, papai criou um prompt na minha cabeça e na cabeça da minha irmã que a gente tinha que superar as coisas. Sim. Que a gente tinha que ser forte, que não podia ser fraco, que a gente não tinha que ser fraco, que a gente tinha que ser vencedores, forte no sentido assim de, tu vai cair, mas tu vai levantar. Não, isso aqui não tem, isso aqui não, isso aqui não tem. Então, Não ele vitimiza, né? não vitimizou. Entendeu? Que hoje, na verdade, é uma moda. A pessoa vai lá e se Ai, vitimiza, coitadinho. porque depois das redes sociais, quem é vitimizado ali, as pessoas vão lá e comentam, é mesmo, fulano de tal, tem razão, ele é a vítima. Então, a vítima ficou totalmente diferente. E eu acho que é por isso também que tem hoje muitas pessoas com problema psicológico. Exatamente. Se vitimizando, não é? Trazendo sempre... É o grande Problemas problema do bullying. emocionais. Como era antigamente, era apelido para todo canto, Sim. era provocação e a pessoa sabia se virar. Isso encorajava a autoestima dela para vencer os obstáculos. Hoje não se pode dizer nada. Priscila! Então, pessoal, olha aqui. Então chegou aqui, Priscila, pessoal. Olha aqui, ó, pra quem não conhece aqui é Oi, Priscila, gente. minha esposa. Já falei teu nome aqui algumas vezes. Sim. Citei aqui a questão lá do Heitor, que tu falou que tu é muito orgulhosa de ter escolhido Fui. bem, não é? Fui. A escola. Então, assim, já falamos muito aqui. Fala um pouquinho da tua experiência lá com a Educato. Assim, gente, eu fiquei muito feliz, porque quando a gente lida... nosso filho pequeno, eu tenho o de 3, o de 2. Assim, agora que eles estão começando a falar, então a gente fica bem apreensivo de saber, né? Será que ele vai se adaptar? Será que os professores são afetivos, né? São amorosos? E aí, na verdade, quem me indicou lá o Educato foi a Vanessa,
que é uma amiga super querida, e os 2 filhos dela já estão lá. Ela disse, Priscila, tu vai amar, é uma escola cristã, Carol, ela fica lá em cima. Aí eu digo, tá bom, vou confiar. Botei, eu digo, meu Deus, a Carol chama meu filho até de meu filho, graças a Deus. Ela tem uns filhos lá. Ela disse, Ana, sabe aquele meu filho? Eu digo, tá certo. Então, porque acaba o quê, dona Ana? Que, assim, muitas horas do dia eles passam com Carol, eles passam com a professora Vanessa, eles passam com a Sueli, que são as outras professoras que são super... dedicadas, né? Elas ficam ali alinhadas. É uma equipe que dá conta das crianças, porque às vezes você bota numa sala só 25 crianças, você não vai dar conta daquilo. E a educação infantil, ela é muito singular. É muito diferente de uma educação que vai para o fundamental e tudo. E lá tá começando, né? Ele tá começando a se adaptar com várias crianças. É a primeira experiência de vida com eles, com outras crianças, fora do seio da família, né? Fora do seio da família. Que são outras educações, Sim. que a gente sabe que cada casa tem uma verdade, né? E a gente tem que adequar isso daí, porque ninguém é o dono da verdade, mas assim... Mamãe, por que fulano fez isso e eu não posso? Isso. Aí antigamente dizia, quem é tua mãe? Mas hoje a gente tem que ter só de uma pedagogia. Até hoje eu falo isso, quem é tua mãe? Eu digo, Tá errado, né? casa de fulano. Não, mas nem sempre serve de justificativa para as crianças, né? Pra hoje em dia, né? Hoje em dia não serve, a gente tem que ter argumentos mais fortes. Aí eu amei, aí eu digo, aí quando foi aquela apresentação das mães, eu falei, Renata, eu tô muito feliz, graças a Deus, meus filhos estão aqui. O Arthur, que é o de 2 anos, ama a Yara, é apegado a Yara e tudo. Então, assim, a gente sabe que eles estão ali num ambiente seguro, né? Que aí você tá indo pra fora, você vai trabalhar e você tá deixando seus filhos num ambiente seguro. E aí eu tô super, graças a Deus, tá dando certo. Que bom. Até então já tá orando. Ganhamos aqui um depoimento da mamãe. Doidou. Pessoal, não estava programado de Priscila entrar aqui. Ela chegou, eu não sei nem se tu pode ficar. Você vai ficar aí. Mas que bom, a gente só agradece e fica muito feliz, né, com esse depoimento. E só faz com que a gente aumente a nossa responsabilidade e compromisso para a gente fazer cada vez mais excelente. Priscila, mas antes tu chegou, eu tava falando aqui o seguinte, né? Que a história que tu sabe, que papai, ele é um cara assim, que ele ensinou a gente a nadar, foi batendo uma bola no meio do rio. Teria e coragem. Eu perguntei isso pra ele. Tu já fizeste isso com o Heitor e com... Meu Deus, ele é mais medroso. Meu Deus, eu não sigo, vai. Mas assim, as lembranças que eu tenho, né, é de ter me deixado vitória, forte. né? Exatamente. De que hoje, minha amiga, pra uma coisa me derrubar, Olha aí. ela, rapaz, não é difícil uma coisa me derrubar. Entendeu? Assim, eu brinco assim, eu digo, eu sou... Como é que era? Acho que é o Rambo que vai. Eu sou altamente preparado, eu sou um cara altamente capacitado para o mundo. Perfeito. Em qualquer situação. Esse é um dos objetivos da escola, que às vezes a gente pensa que é só academia, só ir para a faculdade. Não. É a formação para essa vida. É uma coisa que a gente se preocupa muito. Por exemplo, na educação infantil, o trabalho da questão emocional sobre resolver conflitos, competições, disputas. Outro dia a Carol entrou numa sala onde a professora disse, aqui ninguém pode perder porque dá choro. E Carol, não, vamos aprender a perder agora. Vamos jogar e vai ter que perder. Chora hoje, mas amanhã já se cura. Sim. E é interessante, vamos já entrar na pergunta que é de tecnologia que eu vou fazer. Mas como a gente tá puxando aqui outros assuntos... E tu vai falar A questão com a mestra, né? justamente. A questão, assim, como você está falando de frustração, é muito importante a gente aprender a se frustrar, não é? Aprender a perder. Resiliência, né? Resiliência é muito importante, porque na vida não existe só vitória. Pelo contrário, existe muito mais derrota do que vitória. Isso. Então, você tem que aprender a continuar. E é muito interessante saber que, até falando aqui agora não como entrevistadores, né? Mas como pais, que nossos filhos estão, né, bem acolhidos em relação a isso. A gente faz a nossa parte de pais, vocês fazendo a parte de educadores. Agora sim, professora, vamos falar aqui de um pouco de tecnologia. Assim, eu sou um grande entusiasta da tecnologia, grande entusiasta da inteligência artificial. Só para a senhora ter uma ideia, eu vou só explanar aqui. Eu não sei escrever uma linha de programação, não sou programador. Mas hoje, com a IA, com a inteligência artificial, eu estou desenvolvendo um software, escrevendo programação. Eu não sei escrever, mas ela sabe. Então eu digo, olha, escreve, faz um programa pra mim sobre isso. Ela vai lá e escreve. Eu digo, agora ajusta o programa, faz isso, faz aquilo. Então, eu tô desenvolvendo hoje, por exemplo, o meu celular, que ele tem uma inteligência artificial, que eu linkei ela no WhatsApp, não é? Através do chat GPT. E hoje ela atende meus clientes, ela faz pagamento, ela gerencia minhas pousadas, meus hotéis. É mesmo? Ela gerencia. Então, por exemplo, custos, como é que eu faço? E o programa que eu desenvolvi. Sim. Custos. A pessoa vai lá, a gente tem um cartão da empresa, né? Ela faz a compra, tira a foto do recibo, e extrai-se
todas as coisas que foram compradas, essa inteligência artificial, ela já separa tudo. Então hoje nas minhas pousadas eu sei quanto a gente gastou de café da manhã, quanto foi gastado com pão, quanto foi gastado com leite, porque é uma inteligência artificial. Há 2 anos atrás isso seria impossível. Ano passado eu tinha que ter uma pessoa que fazia isso, né? Então, assim, até entrando nessa área, a gente sabe que a inteligência artificial está prometendo aí que vai substituir os professores, que vai tirar professores e tal, e tal, e tal. Eu acho que pode ser que aconteça, mas eu quero saber o seguinte, a Escola Educato, Colégio Educato, como que ela está lidando hoje em relação aos alunos? Existe hoje, assim, um planejamento, não é? No sentido de tecnologia para os alunos, de inteligência artificial, já começou a ser inserido, eu sei que é uma coisa muito nova, né? Como que vocês hoje estão lidando com essa situação no Colégio Educato? Então, ok. Primeiro vamos voltar ao tempo da pandemia, né? Eu tenho, assim, muito orgulho de dizer que se o decreto saiu numa quarta-feira, na sexta a gente já conseguiu dar aula. Por quê? A gente estava numa reunião na segunda, quando saiu o decreto, onde a gente estava vendo como é que a gente iria se virar para continuar dando aula caso as escolas fechassem. Então, a gente conseguiu se antecipar a isso e a gente passou, acho que 2 dias somente fechado e iniciamos as atividades. Então, a gente sempre está ligado à tecnologia e a necessidade dela ser presente na escola. Na educação infantil realmente não funcionou, precisa muito do contato pessoal, mas as outras séries nós não tivemos nenhuma dificuldade com isso. E os professores corresponderam, estavam preparados para isso. Agora, o meu pensamento sobre tecnologia é um pouquinho diferente de, eu acho que 90% dos educadores. Eu não sou contra a tecnologia, não apoiei esta lei que proibia celular em sala de aula, sei que para muito professor foi a solução, reconheço como necessário para muitos professores, mas a gente não pode dissociar isso da realidade do aluno. Sim. O aluno precisa. O que a gente precisa combater são os exageros, os extremos são sempre perigosos. A ausência absoluta, proibir isso não vai resolver. Ele pode estar na sala de aula com pensamento em outra coisa, então não vai atender. Então, a gente tem que desenvolver, eu sempre sou muito a favor da educação pela conscientização. Se o aluno não se conscientizar, que ficar brincando, seja com um lápis de cabecinha diferente ou com o celular, ele vai se prejudicar, não adianta a gente proibir. Eu sempre digo, a gente não é polícia que proíbe, a gente é educador que orienta e aguarda que os educandos sigam o exemplo, né? Então, assim, eu tenho esse pensamento um pouco diferente, a gente tem tecnologia, até porque a BNCC hoje exige que a gente tenha não somente emocional, mas também tecnologia e inovação na grade curricular, mas eu vejo que a gente precisa correr mais atrás, por exemplo, do IA. A gente não tem uma orientação sobre IA, apesar do que hoje a gente sabe que alunos, adolescentes e até mais novos usam, independente deles terem o ensino. Aquilo que eles querem, eles vão atrás, aprendem e começam a usar, né? Como é o caso do IA. Muitos professores utilizando, alunos utilizando, e assim, a gente proibir não vai adiantar. O que a gente tem é que ver o que a gente pode fazer com essa informação que já está acessível. Sim. Então, a gente teve uma discussão outro dia que o que a gente viu sobre o prejuízo da IA é inibir o desenvolvimento do raciocínio. Você fica preguiçoso. Porque no momento em que você tem que buscar a solução e agora a IA te dá tudo pronto, o que tu pedes, vai inibir o teu processo de raciocínio. Então, esse é um risco e que o que a gente tem que trabalhar é como combater isso. Como é que desenvolver o raciocínio e os alunos continuarem querendo buscar as soluções para os seus problemas. Porque é muito fácil eu pegar a IA e pedir, me resolve isso aqui, né? Mas ela sabe que eu acho que tudo aí tem 2 lados. Sim. Tem esse É o lado equilíbrio. que pode deixar preguiçoso, não é? Agora tem um lado, como eu falei para você, assim, eu usando a inteligência artificial, aí também eu sou um velho de 41 anos, né? Eu tenho me tornado, na verdade, não vou dizer mais inteligente, mas mais produtivo. Sim. Vamos dizer Utilizando assim. esses recursos. Utilizando esses recursos, porque como eu falei para você, antes eu não sabia programar. Eu aprendi a programar com a IA. Então, assim, por exemplo, aqui na advocacia, casos que eu não é minha especialidade, por exemplo, mas a gente tem que saber, né? Então, assim, com a IA hoje a gente tem uma visão muito certeira e ampla. A IA erra ainda, muito erra, mas cada vez né? menos. Tu tem que filtrar aquilo que a IA Mas fornece. cada vez menos. E essa minha questão da IA é porque é o seguinte, existem aí previsões muito, talvez, avassaladoras aí nos últimos 10 anos. Então, assim, pro Elon Musk deu uma entrevista agora semana passada, dizendo que daqui a 10 anos, tipo assim, todos os carros vão ser automatizados. Sim. Tudo vai ser cunhar, muitas profissões vão deixar de existir. E novas vão surgir. O Bill Gates, né? Bill Gates, do Microsoft. Ele falou que daqui a 10 anos também a profissão de professor praticamente não vai existir. E vocês, como educadores, temos que se preparar para isso. Preparar. Claro que a gente fugiu um pouco da educação infantil aqui, mas é tema. Sim. Não é assim, a IA dentro das escolas, tanto com relação aos professores, em relação à própria gestão da escola, em relação aos alunos, né? É importante esse debate. Eu penso, Júnior, minha opinião, é que a gente precisa
não ficar distante, né, da IA, mas perceber os benefícios e trazer como aliada. Exatamente. Né? E esse discernimento, essa percepção requer estudos, formações, e que é um dos grandes desafios para os nossos professores ou, né, no corpo de gestão. Né? Vamos dizer. Então, por exemplo, antes da gente começar aqui o podcast, nós estávamos falando justamente disso, que ela conseguiu Eu tenho usado desenvolver, muito IA para minhas questões pessoais. e quanto ela tem se surpreendido com essa facilidade ou essa Agora sim, a trazer gente tem que ideias. filtrar e ver aquilo que Isso. interessa, que tem a ver contigo, né? Sim. Por exemplo, a gente sabe que tem um juiz aí sendo processado Sim. porque fez milagrosamente Não, mas não pode, não sei quantas sentenças Foi. com IA e nem filtrou. Sim. Mandou do jeito que Isso. estava, Não, né? aí não- E aí, é de forma errada. Um supervisor também de uma faculdade que é próxima de mim, particular, me disse que impugnaram um trabalho de TCC de um aluno no final do curso, porque estava cheio de informações erradas. Sim. Então, quer dizer, a pessoa tem que ter, no mínimo, um critério para avaliar se a IA correspondeu àquilo que você queria, né? Perfeito. E eu também acho assim que é muito forte a gente dizer que vai estar substituindo o professor, né? Porque lida, como a gente está falando primeiro, principalmente na educação infantil. Tu não vai qualquer perder outro teu sen- emprego. Não é isso, mas a Defenderá, questão... pelo amor mas- de Deus, gente. Não, mas é a questão da afetividade. A gente Não, não é tem óbvio. isso, né? Mas tu sabe que Outro na dia. China já tem escola que já tá só no tablet. Eu já recebi E aí a um gente vídeo vê de uma sala de aula sem professor. Sim. Só tem ali o monitor que eles falam ali. Exatamente. Só que isso, para chegar aqui no Brasil, a gente vai ter que avançar muito, porque a gente, por exemplo, existem muitas modernidades na educação, como a Escola da Ponte, que foi assim, um norte no século passado de que o aluno fazer as suas atividades com muita autonomia. Só que é um processo de amadurecimento muito grande. E eu tive a oportunidade lá, o que acontece? A gente tem um currículo de matemática, né? Tá lá, cada aluno tem o seu. Então, ele vai ticando aquilo que ele já viu. No momento em que ele tica, que ele estudou e ticou, vem uma própria validar aquilo que ele sabe. Então, assim, esse processo aqui de autonomia está muito longe da gente chegar. Eu espero até que chegue, porque a gente precisa que nós amadurecemos, os nossos alunos sejam amadurecidos nesse aspecto do compromisso com a própria aprendizagem, né? E a gente sabe que está longe ainda. Pessoal, a gente tinha aqui muitos assuntos ainda, mas o nosso tempo já até estourou, já até passou um pouco. A gente tinha aqui, falamos da inclusão, a linguagem oral, né, dos alunos, os comportamentos desafiadores, a transição, Carol, olha, a transição da educação infantil, a gente fala até pouco, né? Foi. Pro fundamental, né? Mas é importante. Aí, É isso aí, importante. a gente fez um podcast todo esse item, para ter ideia, como coisa para conversar. É muito amplo, é muito Sim, amplo. perfeito. E aí, Priscila, eu queria saber se tu quer falar alguma coisa a mais, alguma observação. Gente, foi só para aparecer, elogiar, meu Deus do céu, quem tiver na dúvida, tiver criança pequena na dúvida, meu Deus do céu, vá lá onde Está Carol. tirada. Meu filho, você vai ficar lá. Porque eu digo, a primeira entrevista eu digo, Júnior, ali eu tenho que botar a rédea nesses meninos, que esses meninos hoje, eles não podem ficar muito liberados. Professora Ana, eu tô achando que a senhora botou R$1 no bolso dessa mulher, ela tá falando muito bem da educada, não pode. Graças a Deus, eu sei que não botamos. Olha, sério. O real é o esforço e o trabalho que tem de cada um dos professores. E é importante deixar bem claro, Júnior, eu sei que nós estamos no avançar, né, da hora, mas deixar claro que não é só esse brilho no olho, né, esse amor, esse acolhimento, mas também é esse equilíbrio que a nossa diretora tanto nos orienta entre a afetividade e a disciplina. Então, vocês sabem, quanto pais, parceiros, e eu quero agradecer porque vocês escutam e procuram logo, imediatamente, corrigir, né, qualquer devolutiva que a escola dá. E é esse desafio que nós estávamos falando, dessa parceria, desse casamento que eu gosto de dizer, e de validar, né, aquilo que a gente, quanto escola, repassa para vocês do dia a dia do Heitor e do Arthur. Como é que estão? As duas pérolas. As duas pérolas. Pessoal, vocês então, querem, obrigada. antes da gente encerrar, pessoal, aqui, nosso telespectador aqui, a gente teve um papo aqui muito agradável com a professora Ana, diretora da Escola Educato, e Carol Nepomuceno. Acertou. Tia Carol Nepomuceno, coordenadora da Escola Educato. E chegou aqui depois aqui minha esposa Priscila, chegou aqui de Penetra, passou por ali. Elogiar, chamei, pra ó. elogiar. Pois é. E aí, pessoal, a gente teve esse papo aqui muito gostoso, muito importante, né, da educação infantil, um papo que é para pais, professores, né, alunos, enfim, quem tem interesse na educação. A gente tinha que vários temas para tratar, não tivemos tempo de tratar todos, mas eu queria perguntar para vocês se dentre esses aqui, a transição da educação infantil para fundamental, se existe alguma coisa que eu deixei de perguntar, que vocês querem falar antes das considerações finais.
Olha, não tem a ver com a tua lista aí que até eu já vi. O que eu diria como um conselho final é não pense, pai, que os seus presentes vão substituir a sua presença na vida dos filhos. Isso é primordial. Não existe presente suficientemente bom além da sua presença. E isso a gente vê muito. Os pais querem trabalhar para dar o melhor conforto para os filhos e a presença deles está sendo... evitada, né? Suprimida. Então, isso aí para mim é terrível. Porque você, para educar, você tem que observar, tem que gastar tempo olhando seu filho, como ele reage, como não reage, ele brincando, ele vai trapacear, isso é caráter. Se você observa, você vai poder corrigir. E se você não observa, você vai deixar na mão da babá ou de quem está vendo isso, né? Então, a presença para mim é primordial. Interessante ela falar isso, que é verdade, viu? Assim, eu sempre digo que não há nada mais precioso do que o tempo. E não volta e é o democrático para todos, né? Igual para todo mundo. Quem perdeu um ente querido, pagaria quanto para dar um abraço, assim, Isso. Né? Para ter 1 minuto com aquele ente querido? Né? Então, não há nada mais precioso que o tempo. Então, assim, claro que todos nós hoje a gente trabalha e tudo, mas existe o tempo de qualidade. Quando você está perto dos seus filhos, né, das pessoas que você ama, você tem que ter aquele tempo de qualidade, não só dar o presente, mas dar a presença, a convivência, né? Porque, na verdade, o que fica é isso, são as lembranças. As memórias afetivas. As lembranças, as memórias que são muito importantes. É muito ruim você chegar depois numa vida adulta e depois você perguntar, vem cá, qual foram as memórias que eu tive com meu pai, com minha mãe? Pô, isso fica aquele vácuo, né? Pode ter te dado tudo, mas se não tem memórias... E tem muitos adultos que não sabem, né, nem lembram nada da infância, porque não tiveram esse momento. Sim. E deixa só... É interessante o que tu estás falando, porque hoje o Heitor expressa muito, eu te amo, mamãe, eu te amo... E eu falo pra ele, eu te amo muito mais. E todas as vezes que o Heitor falou, eu te amo, e tu podes até dizer se eu tô falando mentira ou verdade, né? Ou, por exemplo, eu tô passando um protetor solar nele, ele olha pra mim e diz, mamãe, eu te amo. Eu tô fazendo um bolo, nunca ele recebe um presente, mamãe, te amo. Aí eu aproveito para saber se Não vocês é? já leram aquele livro Linguagem do Amor, Não, de criança. ainda não. Existem 5 formas que a criança se sente amada. Presentes é uma, palavras de afirmação é outra, tempo de qualidade é outra, toques, porque tem crianças que se sentem muito amadas com Sendo toques, tocado, carinho. e palavras de afirmação. Então, você precisa conhecer no seu filho qual é a linguagem. Enquanto você não sabe, você tem que usar todas para que ele se Isso. sinta amado. Uhum. Né? É. Então, muito bom esse livro para pais. Não, a senhora já resumiu, não vou mais ler, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Carol, e aí, Carol, algum tema antes da gente fazer as considerações finais que tu queira falar? Não, Tá acho que tudo a gente certo? passeou Não, tu já tá o tudo. segundo podcast aqui, já falou tudo no podcast. Pai, não tem coisa para Não, ela falar. mas Tem coisa para ela tem falar. sim. Ah. Essa transição é mais que eu ia falar dessa profunda, transição, hein? é fundamental, Interessante. principalmente para os pais, né? São muitas angústias, são muitos sentimentos, assim, que a gente escuta. Poxa, vai deixar de ser, né, educação infantil e agora a responsabilidade vai aumentar, as cobranças vão e a gente precisa trabalhar juntamente com as famílias para dar segurança para ele desenvolver, São né? muitos, Continuar. são muitos desafios, né? Muitos desafios, mas são desafios prazerosos para quem ama, né, essa área. E estamos aqui. Priscila, e quais são tuas expectativas aí quando o Heitor estiver passando já por ensino Não, eu fundamental? até perguntei. Eu perguntei, Carol, meu Deus do céu, quando ele sair Ela dessa já casinha perguntou, aqui já. da educação infantil, já perguntei, que mãe ansiosa e tudo, gente. Se ele sair Existe daqui um desse processo prédio, de transição que deixa os pais tranquilos. É, projeto. E meu Deus, Carol, tu vai olhar meu filho todo dia. Ai, Então Carol. lá né, no Gente. fundamento. E meu filho já vai sabendo aprender a ler. Ela disse, não, Priscila, te acalma. Então eu esqueci outros que não. Pois E é. esse tipo de dúvida é importante, porque a gente pensa, né, que Com essa certeza. transição. Precisa E não dar é do tranquilidade dia aos pra pais. noite, né? Não é. E esse daí eu vou super ficar antenada no dia que for, que Carol tiver aqui pra explicar esse da transição. Inclusive, hoje é o lançamento do podcast dela. Ela tem um podcast Ah, aqui é? também. Ela é tudo médica, bom. né? Ela é médica Sim. especialista em câncer de verdade. mama. E Olha, aí tá batendo no combate ao câncer de mama. Né? Parabéns, Maravilha, Priscila. parabéns. Obrigada. Assistam, além da imagem podcast. Pessoal, da então é imagem? isso. Além da imagem. Porque eu sou isso aí. radiologista. É. Ah, tá. Pessoal, então é isso aí. A gente falou hoje aqui com a professora Carol Nepomuceno e com a professora também, psicóloga, diretora, proprietária do Colégio Educator, Ana Menezes. Eu queria só que você deixasse aí uma consideração final, alguma mensagem, algo nesse sentido. Fique à vontade, a gente poder encerrar. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, nos acompanhando e estamos de portas abertas para recebê-la, visitas, tirar dúvidas e é um prazer. Pode deixar o arroba aí do Colégio Educator.
Deixa a roupa, Colégio Educador Invictus. Invictus. O nosso Insta, né? Bom, eu sempre gosto de dar conselhos, né? Dizem que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, mas assim, em termos de educação, assim, a experiência que a gente tem nos permite compartilhar muito dos ensinamentos. E mais um ensinamento que eu teria é acerca do exemplo. A gente não ensina com palavras só, a gente ensina com exemplo. E tem um ditado que eu gosto muito que diz o seguinte: o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você fala. Ou seja, não adianta você ensinar com palavras e o seu exemplo ser outro. Perfeito. Tipo, mentira. Eu digo que a verdade precisa ser dita e eu minto em casa, entendeu? Então, para mim, isso é uma das premissas muito boas na educação. A gente precisa ser verdadeiro com o nosso filho. E então, é tão interessante o que a senhora está falando, porque assim, eu li em algum lugar que é o seguinte, que às vezes um pai, uma mãe, ela teve uma criação ruim. Então, tipo assim, o pai, sei lá, fez alguma coisa com ela, ou a mãe, alguma coisa errada com ela. E às vezes, ela sabendo que aquele comportamento foi errado, Ela vai e repete. Ela repete com o filho. É muito Verdade. forte isso. Né? Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado pela audiência de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui desse podcast maravilhoso, com a presença especial aqui da minha esposa Priscila. Podcast aqui com 4 pessoas, muito agradável. E eu espero que vocês possam seguir a gente aqui nessa página maravilhosa, que a gente fala muito aqui sobre educação, sobre conteúdos para pais, professores, alunos. Sigam a gente, comentem aqui nesse vídeo. Depois eu vou cobrar aqui Carol com a professora Ana para responder todo mundo, tá bom? Faça sua pergunta. Será um prazer. Será um prazer, né? Faça sua pergunta, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. É isso aí, galera. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.